Hoje no nosso Blá, a gente vai falar de um assunto assim delicioso, educação financeira. Todos nós adoramos falar sobre dinheiro e tá aqui com a gente o João Henrique Ribeiro, que é palestrante, empreendedor na área de treinamento corporativo e sabe tudo sobre educação financeira. João, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, João! Obrigado, Lu. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que você já começou me dando um pouquinho de trabalho, que todo mundo acha que falar de dinheiro é chato. Então você fala, nossa, um assunto delicioso, ficou uma cara. Fala, será que é legal mesmo? Mas, gente, tem que ser legal. A gente tem que entender que falar sobre dinheiro não é chato. Essa é uma das crenças que muitas vezes a gente tem e que nos afastam muitas vezes de entender um pouquinho melhor sobre as nossas finanças pessoais, o dinheiro que a gente gasta, o dinheiro que a gente tem e falando principalmente sobre o futuro. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho essa história de que falar sobre dinheiro é chato. Eu vou tentar fazer isso com vocês aqui. Aí a gente já emenda então, né, falando o seguinte, João, quando a gente conversou, você falou que a gente adorou. O que é dinheiro, João? Muito bem. O que é dinheiro, gente? O que é dinheiro para vocês? Olha só. Um negocinho delicioso. Dinheiro, tem muita gente que fala, porque dinheiro é energia. Eu quero de uma forma muito prática contar para vocês do jeito que eu acredito o que é dinheiro. Dinheiro é escolha. Então, o que eu faço com o meu dinheiro vai me dar mais ou menos possibilidade de escolha. Então, um exemplo prático que eu dou. Se eu tenho 50 mil reais para comprar um carro, eu tenho uma quantidade limitada ou característica para fazer essa compra. Se eu tiver 200 mil reais, eu tenho muito mais poder de escolha. Então, de uma forma muito prática, a gente tem que entender que o dinheiro nos dá a possibilidade de fazer escolhas. E falar sobre educação financeira, fundamentalmente, é falar sobre escolhas. Então, o que eu escolho fazer com o meu dinheiro? Isso é muito legal, é né? muito Isso muda muito o nosso jeito de entender, né? Vai então, mudando dinheiro... a forma até de pensar, né? É isso, porque assim você fala, puxa, eu tenho 100 reais na carteira. O que eu faço com esse dinheiro? Eu posso gastar, como a gente estava falando, tudo em cafezinho. Então, eu adoro tomar café, vou tomar 4 cafés por dia na rua e esses 100 reais vai me durar, sei lá, um mês. Ou eu posso gastar menos, gastar 20, gastar 50 e pegar esses outros 50 e fazer algum outro tipo de escolha com o dinheiro que eu tenho. Interessante. Então, Agora, quando você fala dessa parte, né, isso aí deveria estar nas escolas, a gente sabe que não está, né? Sim. Nem nas particulares. Exato. Se você pudesse implementar em alguma escola, que seja particular ou pública, algum curso, como é que você faria isso para um adolescente ou para uma criança mesmo que precisa? É muito importante Legal. trazer esse assunto. Olha, é super importante. Então, eu diria para vocês que, assim, trabalhar a educação financeira, não com esse nome, não com a carga de falar de dinheiro, de falar de escolhas que eu faço com dinheiro, mas trabalhar muito mais a parte lúdica com os menores e talvez a parte de escolhas com os adolescentes funcionaria super bem. Então, como é que eu vejo? Eu pensaria em implementar jogos para os menorzinhos. Então, de que tipo de jogo a gente pode estar falando? Então, o que eu escolho? O que eu faço agora? Como é que eu troco? Porque dinheiro tem a ver com isso, né? A escolha é trocar. Né? Troca. Então, puxa, eu troco um prazer imediato para alguma coisa de longo prazo ou de médio prazo. As crianças não têm, muitas vezes, essa capacidade de enxergar o longo prazo. Então, isso é uma característica até do nosso cérebro. Ele vai se desenvolvendo para ter consequência um pouco mais velhos. Mas ele pode começar a entender que a troca pode ser de hoje para daqui a 2 dias. Então, fazer um jogo, pensar... Treinar de um jeito diferente. Você ensina o cérebro a raciocinar dessa maneira e você vai treinando. Isso. Mais ou menos isso. Você vai fazendo com que a criança entenda que aquele é um jeito, uma possibilidade de pensamento. Então, você vai dando novos caminhos, até neurais, para que eu possa falar, puxa, eu posso brincar de videogame, mas eu posso brincar com um tabuleiro que vai me dar um outro tipo de prazer, um outro tipo de conhecimento. Porque hoje em dia eles têm muito essas coisas de videogame e eles compram, né? Compram vidas, compram coisas. Enfim, que é trocado ali na moeda deles de videogame. Acho que é isso, né? Tem do zero de videogame. Mas eles exercitam isso lá, mas eu acho que não é de uma forma talvez saudável. E também não é uma forma consequente. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a consequência daquilo que eu estou fazendo agora? Porque o videogame não tem consequência. O jogo também não tem. Mas ganhar ou perder o jogo com os amigos pode ter. Então, quando eu faço um jogo de tabuleiro e eu consigo entender que eu tenho aqui uma competição, mas eu posso ter uma cooperação junto, e é um jogo de tabuleiro que eu tiro a questão das telas e faço uma coisa um pouco mais vivencial,
a gente começa a dar um pouquinho Sim, mais de... Isso a gente fazia na nossa época, bolinha de gude. Você lembra da bolinha de gude? Sim, Jogava bolinha de gude, né? Mais os meninos, né? É verdade. Jogava e aí Eu tinha joguei essa muito, troca, porque eu bolinha tinha de irmão. gude. É uma delícia. João, ouvindo você falar, me dá a entender o seguinte, você ensinaria desde cedo as crianças a fazerem escolha. Basicamente é isso. E a gente fala, é muito importante as matérias tradicionais, mas ensinar a pessoa a pensar é mais Escolhas complexo, inteligentes. né? Eu diria que hoje em dia está difícil isso. ensinar as pessoas a pensar. Elas estão muito no automático, né? E aí acho que perde um pouco a razão das coisas, né? E tem um outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar, tá tudo muito imediato. Então, imagina, na nossa época, falar em nossa época é agora, né? Nós estamos vendo dessa época, mas quando a gente era mais novo, a gente queria assistir algum tipo de seriado, a gente tinha que esperar o dia. Agora, se eu quero ver um seriado, eu posso assistir tudo na sequência. Por quê? Porque é imediato. A gente está perdendo um pouco a capacidade de ter paciência e esperar pelas coisas. E isso tem a ver com a educação financeira completamente. Tudo a ver, Nath, com a educação financeira. Totalmente. Então, João, fazer alguma coisa desse jeito com as crianças, e talvez começando de uma forma mais lúdica, com jogo de tabuleiro, enfim, vai fazer com que essa molecada comece primeiro a ter uma experiência um pouco diferente que eles talvez não tenham com os jogos eletrônicos, certamente não tem com os jogos eletrônicos, e começam a ajudar nessa questão das escolhas e das trocas. Eu sou totalmente contra essa vida de tela. Mas é que hoje, como ela existe, então a gente tentar achar uma maneira de fazer com que isso seja mais saudável, né? Sem dúvida. Quando a consequência do jogo do tabuleiro é que você está com o seu amiguinho na frente, você tem que resolver aqui com ele, né? E muitas que nem vezes... o Banco Imobiliário que a gente jogava naquela época. Mas eu vou fazer um comentário aqui, que agora eu lembrei, eu vi as turminhas do meu filho agora nas férias, jogando jogos de tabuleiro, achei tão legal. É muito legal. Porque eu só via eles jogando lá. Quando eu vi todos sentadinhos na minha sala jogando jogos de tabuleiro, eu falei, gente, que show! E tinha o Banco Imobiliário. Eu acho que tem a questão também da negociação, né? Só trazendo um pouquinho para a questão do jogo, eventualmente você pode criar um jogo em que a pessoa tem que negociar. Isso vai ajudar também na história das escolhas, o que eu cedo, para o outro, e o que o outro tem que ceder para mim, quais são meus objetivos. Qual é a recompensa que eu tenho? É isso mesmo. Né? Que dinheiro, a troca e a escolha tem a ver com recompensa, sempre. Mas a recompensa não é sempre... Então, quando você fala em educação financeira, essa recompensa sempre é material ou pode ser uma experiência, por exemplo? Então, na verdade, quando a gente fala de ser humano, o ser humano busca bem-estar. Então, esse é um ponto de partida. E esse bem-estar, ele pode estar imediato, aqui agora. Ele pode ser experiência, mas pode ser produto. Se bem que eu tenho uma visão de que produto é sempre uma forma de ter uma experiência, né? Então, eu não compro a caneta pelo objeto, eu compro a caneta pelo que ela me dá como experiência. Sim. Então, eu posso ter uma caneta bonita porque eu quero mostrar para as pessoas, então isso é um serviço, ou eu posso ter uma caneta para assinar um contrato, esse é outro serviço que ela presta. Então, assim, de alguma maneira, a gente tem experiências. Seja comprando produtos, serviços ou mesmo experiências. E tem a ver com a recompensa e o bem-estar, né? Então eu costumo dizer o seguinte, o que você toma de café da manhã é uma escolha que você faz buscando o seu bem-estar naquele momento. Então tem gente que o bem-estar é comer ovo, bacon, aqueles cafés da manhã malucos, tem gente que toma uma frutinha, toma um iogurte e também é bem-estar. O que muda é o que a pessoa imagina que é bem-estar para ela. O que aquilo traz de prazer? O que aquilo traz de prazer e bem-estar. E também como é que você pensa, tem o bem-estar imediato, mas tem também o bem-estar a médio e longo prazo, né? Se for comparar com o café da manhã, né? E essa é a troca. Então, assim, normalmente quando a gente está falando de trocas, a gente está falando, legal, eu quero um prazer imediato que aquela compra, aquela escolha que eu estou fazendo me dá, ou eu estou trocando um bem-estar imediato por um bem-estar a médio prazo, a longo prazo. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, estou guardando dinheiro para alguma coisa. Isso. Legal. E aí, você me perguntou um pouquinho para as crianças, então eu vou contar um pouquinho da nossa experiência em casa. Então, lógico, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não. Aqui não, a gente tenta falar de educação financeira, de novo, não com esse jeito, mas fazendo com que as pessoas, com que as meninas entendam como é que funciona isso. Então, vocês querem viajar? Ótimo, nós também queremos viajar. Como é que nós vamos fazer isso? Aí elas pensaram, não sei. Eu falei, precisa de dinheiro, vocês sabem, né? Não, a gente sabe e tal. Que tal se a gente criasse uma caixa da viagem? E aí a gente criou uma caixa da viagem. O que cada um pode fazer aqui para colocar dinheiro na caixa da viagem? E aí elas começam a ter ideias. Puxa, pera lá, se eu preciso colocar dinheiro aqui,
eu vou fazer... Na época, elas fizeram pulseirinha. E vendia para as amigas na escola e tal, não sei o que, aquelas pulseirinhas de elastiquinho e tal. Vendia baratinho. E aí, o que você pode fazer como pai? Um estímulo. Então, o que eu fazia? Eu falei, vamos fazer o seguinte? Então, assim, como é que eu posso contribuir com a caixa da viagem? Cada real que vocês colocarem na caixa da viagem, eu ponho o meu também. Então, elas ficaram alucinadas. Então, quer dizer que se eu vender uma pulseirinha de R$5, ela vai virar 10 na caixa da viagem? E aí, o que a gente faz com isso? Qual é o objetivo que a gente tem para aquilo? E aí, elas recebem o dinheiro, sempre, até hoje. Legal, esse dinheiro, o que vocês vão fazer com ele? Elas ganham dinheiro de presente e tal. Elas falam, eu vou guardar. Falei assim, tem algum desse dinheiro que você vai colocar na caixa da viagem? E sempre elas estão pensando nesta troca. Eu vou guardar, eu vou comprar alguma coisa ou eu vou guardar para esse prazer a longo prazo que é uma viagem. É a tal da escolha, né? É a tal da escolha. Outro, Percebe como a gente... Você coloca você vai plantando uma sementinha isso. para elas irem vivendo aquela viagem que elas ainda não fizeram. Isso. E aquilo vai estimulando, quer dizer, cada vez mais a exercitar aquilo. E entender que é uma questão de escolha. Então, assim, poxa, eu tô com dinheiro na minha mão, o que eu vou fazer com ele? Você falou que é uma questão de escolha. Quando elas ganham um dinheiro, por exemplo, que você fala, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Elas têm a possibilidade de colocar na caixinha da viagem ou não. Elas que escolhem. Elas escolhem. É livre. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente provoca o pensamento do que ela pode fazer com aquele dinheiro. Então, assim, eu queria comprar uma maquiagem. Então, tem sempre aquela... Me dá. Assim, esse mês eu não posso te dar. Você não quer comprar com o seu dinheiro? Aí elas falam assim, mas pera lá. A Carolina, inclusive, que é a menor, ela já tá com aquilo da cabeça. Não, mas que é melhor do que eu não estou precisando tanto assim. Percebe que ela começa a entender como funciona. A necessidade também. E também, exato, ela vai avaliar, será que eu quero? O que eu vou fazer? Uma coisa importante, existe uma diferença entre desejo e necessidade. Sim. Como é que a gente ensina, não só para as crianças, mas para os adultos também, o que é desejo e o que é necessidade, Lu, né? Isso é tão que isso sério. se confunde. Eu me confundo. A gente está cada vez mais numa sociedade em que a gente está confundindo as coisas. Sim. Eu acho que eu comentei com vocês, tem um professor da SPM que escreveu um livro chamado Necejos. Necejos. A gente está com desejo. A gente está vivendo numa sociedade em que tudo que a gente tem vivido mostra pra gente que os nossos desejos são quase tão importantes quanto as nossas necessidades. E isso é característica de onde a gente está, no momento de vida que a gente está, no momento de mundo que a gente está. E fazer essa divisão talvez seja talvez a grande ideia que a gente possa ter, ou um grande ensinamento que a gente pode ter também para os nossos filhos e para a gente também. Falou, pera lá, o quanto disso eu preciso? Eu vou contar um dado para vocês que pode ser chocante, né? Quantos por cento vocês acham que representam as compras por impulso? Nossa, na quantidade de transações? Acho que uma infinidade, e eu acho que isso ficou muito claro. Acho que na pandemia, que as pessoas não saíam, mas o e-commerce bombou, né? E aí é muito fácil, né? Porque você aperta o dedo, tá fácil, né? Seu. Mas ele quer que a gente chute aqui um percentual. Mas das transações, tá, gente? De todas as transações que a gente faz, quanto que é compra por impulso, em termos de transação? Então, eu tenho 100 transações por mês. Quanto será as compras por impulso? 70. Eu ia falar 70. 80%. 70%? É a menor parte. Jura? É a menor? A menor parte. As transações que a gente faz, elas são as transações conscientes. Né? Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que pagar um funcionário, enfim, essas transações que a gente acaba fazendo de forma mais planejada representam aí mais ou menos 90%. Só 10% ou até menos é impulso. Aquele negócio que você não esperava e foi e comprou. Mas não é falta de poder aquisitivo também? Agora, calma lá. Quanto que isso representa em termos de dinheiro, do que a gente gasta? Aí é que vem o choque. Porque o impulso é um pouquinho caro, é isso? É isso. Quanto que representa normalmente, as compras por impulso, a gente está falando aí de 10% até menos, tem pesquisas que falam que são menos de 5% que a gente compra por impulso, mas pode representar de 25% a 30% daquilo que a gente gasta. Nossa! A gente gasta muito por impulso. Vocês também? Vocês também? Então, e aí eu vou contar um pouco do que eu faço. Toda vez que eu tenho vontade de fazer uma compra, eu falo assim, puxa, eu vou comprar. Eu espero um dia. Sabe por quê? Porque aquele momento... Assim. Não, porque aquele momento você fala assim, puxa, eu tô aqui com vontade e tal de comprar. Será que amanhã
esse negócio vai fazer tanto sentido como faz hoje? Eu vou te falar uma coisa que para mim, por exemplo, compra do mês em casa. Toda vez que eu vou ao supermercado, normalmente eu esqueço de comprar o que eu precisava comprar e eu viajei e comprei outras coisas. Ou seja, Sim. representa Sim. Uma boa quantia. Então, Sim. o que eu fiz? Tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu tenho um aplicativo de compra e eu tenho o meu carrinho pronto. Eu já sei que eu preciso do sabão. E aí fica aquele carrinho, é o que chega na minha casa. Quando chega lá, às vezes assim, putz, mas não veio, não sei o que, não tem problema, eu troco no carrinho, espero o mês que vem. Se for muito urgente, eu vou lá no supermercado e compro. Mas essa foi uma maneira, foi um mecanismo que eu criei para não se descontrolar, de diminuir a minha compra no supermercado, porque e às vezes eu comprava coisas assim que a embalagem a mim me chama muito a atenção. Sim. E aí você olha e você fala assim, nossa, que macarrão diferente, que embalagem legal, eu vou comprar. Nunca na vida comi um macarrão. Então eu diminuí por conta disso, porque eu acho que o visual ele te atrai. E as compras de internet é isso daí, eu coloco no carrinho. Sim. Falar, depois eu fecho. Se eu demorar um tempo que eu não fecho, é porque eu nem estava precisando daquilo. É verdade. Né? E de verdade a gente precisa de muito pouca coisa, né? É verdade. Precisar, necessidade é pouca. É pouca. Ô, João, vamos voltar. Deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueça, porque a necessidade de desejo, senão a gente vai perder isso. Mas qual é a linha tênue? Como é que a gente faz? Porque também, se você não atender a desejo nenhum... Claro, deve não ter é disso que a gente tá falando. A vida, né? Como é que a gente faz para entender... putz, tem alguns desejos que eu vou ter que colocar no meu planejamento. Lu, essa é a melhor pergunta que você podia ter feito. Olha só, a gente não está falando aqui, quando eu estou falando de que a gente não está... a educação financeira não pode ser vista como uma restrição. Por que a gente tem tanto problema com o regime? Porque o regime deixa a gente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, ou comer as coisas que a gente gosta. É verdade. A educação financeira precisa sair desse lugar. Não é sobre restrição, é sobre planejamento, é sobre escolha. Sobre educação. Então, o que acontece? Você sim pode fazer compras por impulso, inclusive. Desde que você esteja planejado para isso. Sim. Desde que você saiba que tem uma grana ali reservada para isso. Você tem uma verba destinada para os impulsos. Exato. Não só para o número de impulsos, como para a quantidade em reais de impulsos. Exato. Maravilhoso. Vou pôr minha planilha. Você tem uma verba destinada a impulsos. É isso. Entendi. E além de impulsos, você tem que pôr lá urgência. Eu tenho uma planilha. Urgências, não tem que pôr? Sim, imprevistos. Sim, exato. Então, o que acontece? Tem uma metodologia, a gente pode até falar um pouquinho sobre ela, mas assim, a questão toda é que se eu consigo entender que o dinheiro é escolha e que tem algumas escolhas que são fundamentais e outras que são essenciais, olha que interessante isso, a gente pode até falar um pouquinho disso. Eu consigo destinar o dinheiro para cada uma delas. Isso eu posso fazer uma vez por mês. E aí eu passo o resto do mês vivendo aquilo que eu planejei. Sim. Inclusive as compras por impulso. A gente não está falando aqui de abrir mão de fazer as coisas. A gente está falando de fazer as coisas no momento certo. Sim. Com o dinheiro certo. Com o dinheiro que eu reservei para isso. E é uma coisa única, né? Porque cada um tem uma necessidade e tem... quando você fala, cada um vai ter um tipo de escolha, né? Porque tem a ver com os valores. Sim. Agora, existe também uma situação na vida que, assim, às vezes você tem um desejo de uma viagem. Aí você olha lá a viagem, divide em 15 vezes, sem juros. Aí você fala, eu vou, né? Porque a gente foca na parcela, né? Tá cheio de juros lá, mas a gente foca ali. Cabe no meu orçamento isso? Então eu vou porque eu vou pagando por mês. Isso é uma forma também da gente poder viver um pouco, né? Sim. Quando você foca, por exemplo, na parcela. Então, por exemplo, se eu quero comprar um sofá novo para minha casa, por exemplo. Você vai lá e aí você olha as parcelinhas, faz a composição, olha um geral todo e vê se cabe. Pode ser assim também ou isso é muito amador? Pode, mas é um tanto amador. O que acontece? Então, porque eu tenho se a gente raciocínio de que por mês eu consigo arcar com a conta. E aí a gente faz. E eu posso ter um pouco de poder aquisitivo para ter as coisas. Então, se você fizer esse planejamento que a gente está falando, se a gente tiver uma metodologia eu chamo de dinheiro carimbado. Então, olha, eu tenho aqui um dinheiro carimbado que é para compra de longo prazo. O sofá é uma compra de longo prazo, concorda? Eu não vou comprar um sofá por mês, nem todo ano. Sim. Então, eu tenho uma verba ali guardada. Se eu começo a fazer isso antes de pensar em comprar o sofá, quando eu for comprar o sofá, eu vou ter o dinheiro. Então, assim, eu posso fazer dessa forma? Posso. Então, eu tenho lá, vou para arredondar, eu ganho R$1.000. Então, eu tenho lá, na nossa metodologia, R$100, que é 10%, para compra de longo prazo. Se eu começar a fazer isso hoje, sem precisar comprar o sofá, a televisão, todas as compras de longo prazo, eu vou começar a colocar esse dinheiro
ali até ele ter um montante necessário para fazer a compra. Ou, tá bom, eu preciso comprar o sofá agora. Então você tem 2 caminhos. Um caminho fala assim, legal, esse dinheiro que eu estou comprometendo agora, ele vai ser comprometido durante tanto tempo e ele tem que caber nesta rúbrica, neste selinho, neste carimbo de compra de longo prazo. Por exemplo, como você você vai fazer uma economia de pequenos gastos, e isso vai gerar uma grande economia, e aí você tem uma despesa, né? Você tem um investimento num bem grande. Né? Você tem um gasto grande, mas ele é um gasto de uma vez só. Você não tem aquele gasto todo mês. Isso você pode fazer dessa forma. Ou você pode, como a Nath estava falando, puxa, mas eu preciso comprar o sofá agora. E a segunda forma, às vezes, é o que a gente chama de reserva de segurança. Eu tenho aqui um dinheiro, também está lá carimbado. Falou assim, nossa, o que aconteceu? O meu colchão rasgou, não sei. A máquina de lavar roupa quebrou. A máquina de lavar roupa. O que você faz? Aí você tem que ter esse dinheiro que você fala, bom, é uma necessidade urgente, é uma emergência, enfim. Eu preciso fazer isso. Então eu pego esse dinheiro e compro esse item que eu precisava. Você tem que ter esses caixas na sua vida. É isso que você está dizendo? Quanto que fluxo de caixa, né? É isso. Quanto que quais seriam os números, os percentuais ideais para que você, em relação ao que você recebe e ao que você guarda? Então vamos lá, a gente vai entrar justamente na metodologia. Olha só, a metodologia que a gente tem, a gente estudou. Tem um camarada, um americano, com quem eu fiz curso e tudo mais, ele tem o jeito dele fazer, que os percentuais são parecidos, mas eu tropicalizei, né? Eu trouxe para a nossa realidade aqui no Brasil. Então a gente tem que ter 55% do que a gente ganha tem que ir para necessidades essenciais. E aí, de novo, o que é essencial? Então a gente se sabota o tempo inteiro. Não, pera lá, o cafezinho que eu tomo é essencial. É moradia, vamos entender. É saúde, é alimentação, é isso que é essencial. É isso que é essencial. A Internet, básica. a gente precisa, Para essencial para trabalhar. Sim. Celular, preciso, é uma Sim. ferramenta de trabalho. Então a gente não pode se sabotar. Isso é para necessidade essencial. 55. 10% a gente vai guardar para o que eu chamo de tranquilidade financeira. Então, 10% do que eu ganho tem que ir para uma continha lá que vai ser para o meu futuro. É como se eu estivesse pagando para o João do futuro. A previdência. A previdência previdência privada. Vamos com calma nessa história aí. Mas, enfim, é uma grana que eu vou gastar, que eu vou guardar para mim no futuro. Então, é como se o João lá do futuro estivesse me agradecendo porque eu estou cuidando dele lá na frente. 5%, e eu estou falando na ordem, tá, gente? 5% eu vou fazer pelo outro. João, como assim? Você está dizendo que a gente tem que dar dinheiro para o outro? Você tem que fazer de alguma maneira o bem? Sim. Isso tem vários aspectos, inclusive mentais, cerebrais, que ajudam a gente. Então, quando a gente consegue doar, quando a gente consegue fazer pelo outro, a gente não tem depressão, a gente não tem... a gente se sente bem com a gente mesmo. Tem uma série de vantagens. Mas quando a gente faz pelo outro Ajudar. ajudar uma instituição filantrópica, O que uma te dá ONG, prazer. ou pode ser uma pessoa próxima que você sabe que precisa. Tanto É faz. a mesma história. A gente está falando de fazer pelo outro, ponto. Se não eu vou importa dar para a como. igreja, se eu vou fazer para uma instituição, se eu vou dar para o meu cunhado... É um problema seu. É um problema seu. E, de novo, não se sabote. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo pelo outro, mas é por nós mesmos. Tá? Então, a gente precisa entender que fazer pelo outro, 5%, está ali. Ah, mas se eu estou endividado, aí a metodologia muda um pouquinho. Depois, 10%... Então, a gente está partindo de uma pessoa não endividada. A gente está Saudável, partindo de uma pessoa que está equilibrada. ok, está equilibrada. 10% a gente vai usar para as compras de longo prazo. Então, assim, eu preciso X, a gente vai ter necessidade de trocar o carro. Todas as compras que a gente planeja. Então, eu vou fazer um churrasco no fim de semana, não é uma coisa planejada. Eu vou viajar para Santos, um bate e volta, não é planejado. Mas se eu quero viajar para Disney com os meus filhos, aí eu estou pensando numa compra planejada. Está aqui. Então, vamos lá, 55, 5, 10, 55, 10, que é o da gente, o 5, depois mais 10. Tem mais 10% dessa grana que é para desenvolvimento pessoal. O que entra em desenvolvimento pessoal? Compra de livro, estudo. E de novo, a gente tem que entender. A gente precisa fazer atividade física? Precisa. Mas eu preciso pagar pela atividade física? Não necessariamente. Então, onde é que entra a academia? Aqui, nesses 10%. Então, é 50%. A gente vai ter que fazer uma tabela disso, a gente faz deixar. Não, mas isso está no curso, né? Que nós vamos falar no final. Sim, nós vamos falar no final da história do curso. 10%, então, é para
Os últimos 10 que você falou? Então, a gente tem 55 de necessidades essenciais, 10 que é para o nosso futuro, 5 para doação, ajudar os outros. Fazer pelo outro, a gente fazer chama. Pelo outro. 10 para compras de longo prazo, 10 para... Desculpa, eu esqueci um que é muito importante antes, tá? Depois dos 5 de fazer pelo outro, 10 é diversão. Eu ia te perguntar. Diversão. Então, a diversão está aqui. Não, a diversão vem logo depois do fazer pelo outro. De novo, eu faz não preciso gastar. Faz por você. E é 10%. A gente faz mais por nós do que pelo outro. E está tudo bem. Esses 10% de diversão, lembra, puxa, mas eu eu já gastei os meus 10%. Vai se divertir com coisa que não custa. Vai para a piscina, vai para o parque. Exatamente. E assim, de novo, é para ser rígido? Não. É para ser restritivo? Não. É para a gente ter consciência. Sim. É para ser educado. Para ser educado. 10% é diversão, 10% é desenvolvimento pessoal e 10% é para compra de longo prazo. Bom. E isso tudo está no curso que nós vamos falar daqui a pouco desse curso. Sabe o que eu queria... Tem muitas estatísticas por aí que falam que, assim, os maiores problemas de um casal, quando entra numa crise, sempre a parte financeira é um peso muito grande. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas estatísticas. É isso mesmo? E o porquê o financeiro dentro de um casal pesa tanto. Legal. Então vamos lá. As estatísticas mostram que o terceiro maior índice de divórcio é por causa de questões financeiras. Terceiro. Você sabe os outros dois? Só pra gente saber? Sim. O primeiro qual é? Traição. Jura? Tem um moleque ali que fala de incompatibilidade, que aquela história das incompatibilidades é o segundo. Mas a incompatibilidade financeira... O segundo é o Primeiro traição, segundo incompatibilidade, terceiro e o terceiro é questão financeira. Que eu chamo de incompatibilidade financeira. Sim. Por quê? Porque o que a gente tem? A gente tem modelos de lidar com dinheiro que são diferentes. E eles vêm da nossa educação, dos nossos pais, de onde a gente aprendeu a lidar com dinheiro. Chega na hora, um pensa de um jeito, outro pensa de um jeito completamente diferente. E o que acaba acontecendo? Alguém gasta mais do que alguém fica sacaneado porque está gastando mais, e aí começam as discussões. E essas discussões podem levar... Diferença de objetivos, por exemplo. Então, isso pode levar o casal a se separar. E leva. É o terceiro maior motivo de Agora divórcio. Eu te pergunto. Mas aí também a crise, né? Por exemplo, vocês estão passando, assim, a falta de grana mesmo. Sim. Não é só uma... um quer investir numa coisa, outro... A falta de grana, também. Eu acho que esse, para mim, é o principal. Quando pai, falta grana... Mas antes disso... Meu pai é advogado, só um instantinho, Lu, para te contar essa história engraçada. Meu pai, ele é advogado e ele era advogado civil e ele tratava muito dessa questão de divórcio e tudo mais. Ele costumava dizer para mim o seguinte, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Rapidamente. Então, simples assim. O que eu queria completar, ela falou sem dúvida, crise financeira. Mas e quando não existe a crise financeira, mas existe objetivos diferentes? E no mundo que a gente vive hoje, como é que faz para administrar o dinheiro dos dois? Qual é essa receita, né? Para não ter essa coisa de, mas eu economizo e você é um gastão, você é uma gastona. E aí? Como meu pai costumava dizer, como é que faz? Né? Ele falava, é conta corrente, eu ponho, ela tira. Aí complica, né? Porque hoje em dia tem casais que não existe conta conjunta, vamos falar a verdade? E pode ser, não Cada tem nada tem de errado. Vida, tá, e aí? É assim, a gente pode ter coisas, e todo modelo funciona desde que exista uma coisa que vem antes, que acordo. O que está combinado não sai caro. Sim. Então, a conta pode estar junta, a conta pode estar separada e tudo mais. Os objetivos têm que ser conversados. Eu também acho. Então, assim, o grande problema, a gente está falando aqui de educação financeira e tal, mas eu dou um passo atrás e digo que o problema da humanidade, o maior problema que a gente tem é de comunicação. Em todos os níveis e em todos os lugares. Verdade. A gente tem um grande problema de dificuldade de se comunicar mesmo. E a gente acha que isso é tão fácil, né? Mas só que a gente, enfim, isso é um assunto para outro. Esse é um outro assunto, né? Porque essa dificuldade muito, pode ser diversas coisas, né? Sim. Vergonha de falar, não ser claro, enfim. Aí imaginar que o outro sabe o que você está querendo dizer. Enfim, comunicação tem um monte de querer passar história. uma imagem que, na verdade, você não é. Aí vai. Ô, João, quando você fala numa vida minimalista, isso, a vida minimalista, né? Você vivendo simples, isso tá ligado à educação financeira? Isso é uma forma de você relacionar com uma pessoa que vive uma vida minimalista? Então, ela tem educação financeira, ou não necessariamente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver. Na verdade, assim, de novo, ter uma vida minimalista é uma escolha. E a escolha pode estar ligada a dinheiro, mas a pessoa pode viver uma vida minimalista e torrar toda a grana dela com experiências, com viagens e não ter
aquele dinheiro para o futuro, não ter um planejamento para fazer uma viagem. Então, nem sempre uma pessoa que vive uma vida simples, ela tem uma educação financeira. Não. Ela simplesmente é o estilo dela. Ela escolheu um estilo de vida. E às vezes você tem um ultramilionário que poderia fazer o que quiser da vida e tem uma vida minimalista, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Eu fiquei com uma... Isso aí. Tudo isso que a gente está falando, a gente deixou de fazer uma pergunta importantíssima no início. Vamos lá. Qual é? Tudo que a gente está falando, a pergunta é, João, como você aprendeu a educação financeira lá atrás, né? Você já desde criança, quem te ensinou? Como você aprendeu? Como é que foi? De uma geração que não falava muito disso, né? Esta geração não fala sobre isso. Então vamos entender só uma coisa. A gente não tem educação financeira, ponto. Então você fala assim, onde as pessoas aprendem a lidar com dinheiro? Em casa. Com quem? Com quem aprendeu antes da gente. Só que os meus pais, os nossos pais... Os pais vão aprender. Não, na verdade, a gente tem algum nível de aprendizado, né? Assim, a gente aprende o que tem. Aprende o que tem. A gente fala, bom, o que eu vou fazer com dinheiro? Mas eu não tenho modelo e eu não tenho estudo sobre isso. Então eu vou me espelhar em quem? No pai. No pai. Pai e na mãe. Em alguma pessoa, um tio, um exemplo, enfim. Por quê? Porque a gente usa aquilo que a gente tem de repertório. Só que o repertório que a gente usa é um repertório do passado. Lá atrás, para o meu pai, funcionava de um jeito. Só que a gente vive num mundo completamente diferente. Sim. Então, o modelo que eu uso hoje, muitas vezes, não funciona mais. Então, a gente precisa... que também tem a ver um pouco com essa coisa que tudo é muito digital? Outro dia eu estava falando com meu filho, ele tem 22 anos, e eu comentei, eu falei, às vezes a gente recebe, enfim, um cheque. Uhum. E aí eu falei, pega o cheque e deposita na conta. Aí ele fez assim, tá bom. E depois ele virou e falou, eu nunca vi um cheque. O que é isso? Cheque? E Mas verdade, ainda existe, eu achei que nem existisse. O tio da vendinha, quando ele vai comprar, ele normalmente paga em cheque, né? E tem muito ainda, embora bem escasso. E o fato de você não ver, né, o palpável, essas coisas estarem muito no digital, né, tipo, você aplicou aqui, colocou ali, recebeu ali, mas você não vê o dinheiro, você não vê, você não conta. Hoje, com essa coisa de débito, né, de Pix, de débito, não sei o quê, pouquíssimas pessoas andam com dinheiro. E, normalmente, quando você anda, você não tem, ninguém tem para te dar o troco. Sim. Será que isso também gera uma dificuldade em aprender a lidar com o dinheiro? Eu não acho, sabe? Não? Porque o que acontece? A gente, mesmo no digital, o que a gente está falando é de escolha, do mesmo jeito. Tá. Então, eu posso escolher fazer com dinheiro papel, com cheque ou com dinheiro que está no banco. É um número. E esse número é transformado em coisas. Como eu vou pelo que eu vou transformar é a questão da escolha, é a questão da educação financeira. Então, eu não vejo muito dessa forma, não. Não é uma questão de estar mais digital ou menos digital. Porque hoje o mundo é digital, mas assim, eu tenho muita lembrança de antigamente, quando eu comecei a trabalhar, filha tinha que fazer pagamento, era com via de cheque. Sim, é diferente. Sim. Datilografada. Então, eu acho que a gente tinha, até visualmente... Mas hoje a gente tem visual na tela do celular, né? Fala, quanto dinheiro eu tenho? Você entra na conta e está lá um número. Estaria impresso no cheque. Eu acho que a pergunta da Thalita também é com relação a materializar. Faz diferença você pegar, contar as cédulas? Não, faz diferença nenhuma. Eu acho que tem gente que dá prazer responsabilidade. Eu acho que essa geração, eu acho que essa geração ela já nasceu digital. Ela não sabe virar folha da revista. Falando em digital. Deixa eu só responder a pergunta que a gente terminou, né? Então, o que acontece? Então, eu não aprendi com os meus pais, e o modelo do meu pai é diferente do que eu vivo hoje da educação financeira. Então, onde eu aprendi? Aprendi com cabeçada. Então, assim, você se endivida, você faz o que não deve, tá? Você fala, pô, não está funcionando. Só que você precisa ter autoconhecimento para falar o seguinte, viu? Se não está funcionando, o que eu vou fazer com isso? E aí é que tem a diferença entre o que a gente está falando das pessoas que acham normal, e isso é super importante. Todo mundo é endividado. O número, gente, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E aí, quando uma pessoa se endivida e olha isso, ela pode achar normal. O que eu quero dizer? É comum, mas não deveria ser normal. Existe uma diferença. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar. Então, essa história de fazer curso. Então, tem um curso de autoconhecimento, tem muito a ver daquilo que eu faço hoje, tem muito a ver com PNL, em que a gente tem que falar das crenças sobre dinheiro, e tem muito do que eu fui estudar. Tá bom, qual metodologia eu uso? Porque a questão existe 200 metodologias disponíveis de graça na internet. Por que não funciona? Por
que a gente continua com 77% das famílias endividadas? Porque o problema do dinheiro pode parecer assustador, você que está assistindo a gente. Não está no bolso. Está na cabeça. O problema do dinheiro está na cabeça. O que você acha, por exemplo, de quando as pessoas, entrando nessa coisa da cabeça, a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem aquela vontade de comprar e ela fala assim, não, a gente compra, a gente paga em 10 vezes. O que você acha? Como que você acha que funciona isso? Essas coisas que você compra em parcelas, muitas parcelas, isso acaba de alguma certa forma virando uma coisa nociva para a saúde financeira? Ela pode ser nociva, porque ela causa o que eu chamo de efeito bola de ferro. Se eu tenho parcelas para pagar, eu não posso fazer escolhas pessoais com relação a relacionamentos que podem ser tóxicos, abusivos. Então eu fico preso a um determinado relacionamento porque eu preciso daquela grana. Ou por trabalhos. Puxa, eu queria mudar de trabalho, só que se eu abrir mão do meu salário, eu não pago as contas e os boletos que eu fiz, ou as dívidas que eu fiz daqui para frente. Então, assim, ele pode ser nocivo nessa medida, mas ela pode ser uma forma de eu comprar as coisas desde que eu esteja planejado, lá como a gente falou. Porque então, às vezes eu tenho lá na minha planilha as compras parceladas. Sim. E eu sei o quanto, na verdade, por mês eu vou poder despender do meu dinheiro para aquela parcela que está, na verdade, totalmente planejada. E eu faço isso porque senão eu não consigo comprar, sei lá, um computador para trabalhar, entendeu? E aí tudo bem se você está controlando. Então, se você está controlando, o único ponto que a gente tem que tomar cuidado é com o imprevisto. Então, porque também está na planilha. Se você está planilhado, eu vou ter que fazer isso. Na verdade, assim... Vai sair todo mundo aqui querendo fazer o curso. Deixa eu contar para você o que acontece. Eu posso planejar muitos imprevistos, mas eu não consigo planejar todos. Sim. E pode existir um determinado imprevisto que ponha tudo isso a perder, e aí eu me encalacro do ponto de vista financeiro. Por isso que o primeiro dinheiro que eu tenho que ter naquela rúbrica, sabe, o 10% do meu futuro, fazer por mim, né, para o futuro, é um dinheiro que eu coloco para uma reserva que eu chamo uma reserva de segurança. Então, assim, se você é aquele dinheiro que você vai guardar para você ter segurança para um imprevisto desses que a gente não prevê. Imprevisto que a gente não prevê é ótimo. Aí assim, eu posso fazer alguma coisinha aqui e tal, beleza. Só que se acontecer alguma coisa, eu tenho aquele dinheiro que eu sei que vai resolver o meu problema. Beleza? Aí depois que eu tenho essa reserva de segurança, eu começo a fazer investimentos. Essa reserva de segurança ela não pode ter risco. Então, o que eu estou falando? Ela tem que ser fácil acesso, ou seja, a gente chama de liquidez. Sim. E ela tem que ser segura, eu não posso arriscar este dinheiro. Então, ele só pode crescer. Estou falando de renda fixa, aí a gente vai entrar em investimento. Sim. Então, eu vou colocar esse dinheiro em algum lugar que eu possa pegar a qualquer momento. Porque é o princípio do imprevisto. Ele está ali. Depois que eu monto essa reserva de segurança, eu começo a investir em coisas que pode ser um pouco mais arriscada e depende do perfil de cada um. Aí você consegue planejar um pouquinho, com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Eu posso fazer uma despesa aqui? Posso. Por quê? Porque se tudo correr do jeito que eu estou imaginando, eu vou ter o dinheiro para isso. Mas olha que se a gente inverte, que interessante. Lembra que a gente falou lá atrás que a gente está guardando dinheiro para a viagem, a gente está curtindo a viagem antes dela acontecer? E se a gente mudasse a nossa cabeça e falasse assim, putz, eu estou guardando isso aqui para o meu carro novo. Eu preciso comprar agora? Talvez não. E talvez você esteja já visualizando o seu carro novo com aquele dinheiro que está ali guardadinho para aquela função, para aquilo que você está imaginando fazer. Ô, João, uma pessoa que precisa cortar gastos, né? Vamos partir desse princípio. Uma pessoa precisa cortar gastos. Por onde ela começa? É pelo mais simples ou é por exemplo, essa caixinha dos sonhos aí? Por onde ela começa? O que você instrui para uma pessoa que precisa cortar gastos? Nath, depende do porquê que ela precisa cortar gasto. Então vamos lá. Se eu preciso cortar gasto porque eu estou endividado, então eu vou tirar tudo aquilo que está lá para trás da nossa filazinha. Então eu não vou ter dinheiro para compra de longo prazo, eu não vou ter dinheiro para diversão, eu não vou ter dinheiro para desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu preciso pagar a conta. Eu preciso sair da dívida. Gente, uma coisa super importante. Eu preciso saber quem eu quero ser. Eu quero ser um sujeito que paga juros ou que recebe juros. Se eu estou pagando juros, para tudo e para de pagar juros. Porque a gente nunca vai conseguir competir com o banco. Pouquíssimos investimentos vão me dar mais do que o banco me cobra, seja o banco, o cheque especial, seja o cartão de crédito. Tudo isso custa mais do que aquilo que eu consigo receber de juros com dinheiro guardado. Sim.
Então, assim, eu posso montar minha reserva de segurança se eu estou devendo no cheque especial? Não, pelo amor de Deus. Pega todo o dinheiro e quita. Paga. É a mesma coisa que pagar, tipo, a parcela mínima do cartão de crédito. Não façam isso. Caca, não façam isso. É uma roubada. É uma roubada. Total. Então, assim, então depende disso. Não, poxa, eu estou relativamente equilibrado e eu quero cortar gastos. Então, assim, gente, gasto é que nem unha. A gente sempre tem que estar cortando um pouquinho. Como é que eu faço isso? Reveja os seus gastos recorrentes. Então, aquilo que a gente estava falando lá atrás. Quanto eu estou gastando de internet? Quanto eu estou gastando de celular? Quanto eu estou gastando de luz? Sempre tem coisa para cortar, Sempre dá para cortar. Se você voltar todo mês para os seus gastos de olhar, a gente corta coisa. Eu lembro, a gente dá um negócio que eu chamo de terapia financeira. Então, assim, a pessoa está com uma dificuldade ali, quer conversar, então a gente vai entender crença, valor, enfim, a gente tem uma série de coisas e a gente entra na questão dos gastos. Tem umas coisas tão simples que as pessoas não pensam. Então, assim, uma pessoa que tem o cartão de crédito vencendo no dia 5, só que o recebimento dela é dia 10. Muda, então, né, a data? Você passa a mão no telefone e muda a data, mas tem gente, acreditem, tem gente que fala assim, não, eu recebo dia 10, então dia 10 eu pago o cartão. Esses 5 dias de juros você já está pagando, não faz nenhum sentido. Essa pessoa, essa especificamente, ela tinha 4 cartões de crédito. Falei assim, viu, por que você tem 4 cartões de crédito? Porque tem data e tal. Beleza. Quanto você paga de anuidade? Aí ela fez a conta, por ano ela ia economizar, sei lá, R$ 1.200, cortando o cartão de que você precisa de cartão de crédito. Aquela coisa que eu te falei de economia das pequenas despesas, que quando você soma, ela é uma grande despesa. Aí já é até burrice, né? Então, na verdade, é jeito de ver a vida, mas né? Tem gente que, olha, tem gente que não tem o conhecimento, a capacidade e conhecimento para poder fazer isso daí. Tem aí uma Quer ver um exemplo besta? A gente tem um celular que é o celular que a gente lida, enfim, da empresa. Esse celular da empresa, a gente mais recebe do que faz chamada. Então, qual que era a decisão mais sábia? Vou comprar um celular pré-pago, um chip e tal. Eu sentei na operadora e falei, qual é o plano mais básico? Este plano a gente paga R$30 por mês. Tem uma pessoa que a gente conhece que ela fala assim, ela usa o celular, mas ela acha que é mais barato pagar R$10 por semana para ter uma franquiazinha pequenininha ali e tal. Eu falei, viu? Sabia que se você sentar na frente lá da pessoa que você está comprando e falar, me faz um plano pré-pago? Mas é pré-pago, se eu não tiver dinheiro? Eu falei, olha para trás e quantas vezes você está pagando R$10 por mês? É verdade. Por semana? Sim. Você é uma toda vez que a gente volta, a gente pensa e sempre tem alguma coisinha para cortar. Agora, se eu, por exemplo, mudar a pergunta e falar assim, bom, João, eu preciso cortar gastos, mas eu não quero. Então eu vou, por exemplo, fazer um trabalho extra. Sim. É uma saída também? Claro. Então, olha só. A gente tem, aí eu quero entrar num ponto que eu acho super importante. A gente tem uma crença de que para a gente ter mais dinheiro, para a gente ter tranquilidade financeira, ou eu ganho mais ou eu gasto menos. Ganhar mais pode te ajudar desde que você não gaste mais por conta disso. Todos nós tivemos um momento... aquele gasto aí. Todos nós tivemos um momento na vida em que a gente ganhava menos do que ganha hoje. E vivia, não é? O que acontece? Quando a gente ganha mais, a gente começa a mudar o nosso estilo de vida e começa a gastar mais. Sim. E é automático, é automático. Né? Parece que eu ganho mais, aí eu acho algum lugar para gastar mais dinheiro. Então, sim. E outra coisa, vou gastar menos. Então, você pode cortar a despesa, isso deve sobrar mais dinheiro. Mas só que tem uma terceira via que eu acho tão importante, ou até mais do que essas outras duas, que é gastar melhor. É aprender a gastar. Então, tão importante do que ganhar e saber administrar é você saber gastar o dinheiro. E de novo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de restrição. Eu não estou falando para a gente deixar de tomar um cafezinho, sabe, Lu? Sim. Não, é você aprender... É você saber quando e como e com que dinheiro. Lembra? Eu estou carimbando esse dinheiro. Então, assim, pera lá, eu estou gastando mais do que eu deveria nas minhas despesas, nas minhas necessidades essenciais. É aqui que eu tenho que rever. Sim. E o rever é assim, senta. E se vem um extra? Se vem um extra e você mantém... A fórmula boa é, você tá querendo dar uma economizada, você faz um trabalho extra, por exemplo, mas não aumenta o teu gasto. Isso é inteligente, Joga isso? lá para as outras Na verdade, escolhe o que você quer fazer com esse dinheiro. Lembra, dinheiro é escolha. Eu posso, com dinheiro extra, acelerar, por exemplo, uma compra de longo prazo. Pô, eu quero acelerar a troca do carro. É uma escolha. Tá. Não, eu quero melhorar a minha reserva de segurança. Eu vou colocar aquele dinheiro naquela reservinha, sabe? Não, eu quero mudar de casa. De novo, é escolha.
O que você não pode é deixar de entender que você precisa ter uma grana que você vai guardar para o seu futuro e que você tem dinheiro separado para cada uma daquelas atividades. Diversão, fazer pelo outro, desenvolvimento pessoal, porque cada um deles... E o extra você escolhe a caixinha. Aonde que você vai? É isso. Onde você vai colocar? Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. João, mas quando a gente está falando de tudo isso, a minha percepção é de que a gente fica fácil quando a gente pensa em pessoas como nós, né? E quando a gente pensa na maioria das pessoas no Brasil que ganha R$3.000, e aí? Ainda assim, você vai dividir por percentuais e desta mesma forma? Exatamente. Como você faz esse milagre? Como é que a pessoa vive? Então, na verdade, é exatamente isso. Ela tem que descobrir como ela vive. Então, o que acontece? A gente está falando, puxa vida, é uma pessoa que... Eu vou entrar num tema meio polêmico aqui, né? Então, a pessoa ganha o dinheiro e ela quer ter o sonho da casa própria. Eu vou comprar minha casa. E aí, o que acontece? Ela compra lá uma casa e parcela em 30 anos e acha que a casa é dela. Então, a casa... Experimenta não pagar a parcela da casa para ver o que acontece. Casa do banco. Então, o que acontece? Então, pera lá. Tinha um sujeito, ele fez a nossa primeira turma de imersão, isso é uma outra história, a gente conversa depois. E ele falou assim, João, eu tô com um problema. O meu aluguel tá caro. Então, eu decidi que eu vou comprar um apartamento parcelado, porque eu paro de pagar aluguel. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me explica o seu raciocínio. Você está achando seu aluguel caro, aí você vai comprar um apartamento, que você vai financiar em 30 anos. Porque o raciocínio dele é que o dinheiro que ele paga do aluguel, ele está pagando pelo bem próprio. E ele vai ter alguma coisa, pelo menos daqui a 30 anos. Agora, vamos pensar, isso é super polêmico. E isso é polêmico mesmo, tá, gente? O que acontece, o que pode acontecer durante 30 anos na vida de uma pessoa? Muitas coisas. Mas pagando aluguel também pode acontecer. Você paga para morar, independente de o que você está pagando. Sim. Você paga uma prestação de um apartamento e da mesma forma que você pode pagar um aluguel. A grande história aqui é que se você pensar em morar no mesmo lugar, a prestação será mais cara do que o aluguel. E a casa continua será mais cara do que o aluguel. Então você vai morar, eu moro num apartamento, sei lá, não é o meu caso. Eu moro num apartamento que a prestação seria R$6.000. Certamente o aluguel não vai ser de R$6.000. Só que a diferença eu posso guardar para eventualmente comprar à vista. Sabe por quê? Porque quando você financia um imóvel, você está pagando 2,5 imóveis. É verdade. É que ninguém... Então, olhar só para a parcela, esse é o problema. Se você vai lá, vou financiar um carro, vou comprar um carro. Sim. Se eu olho, você fala, não, eu só posso comprar financiado. Se você olhar a parcela, isso aqui cabe no meu orçamento. Ok. Mas a hora que você faz a conta final do carro, você quase compra 2 carros. Eu vou te contar. Ou um carro, ou meio carro. Ninguém pode... Depois eu quero só te fazer uma pergunta que eu não posso esquecer, que é sobre consórcio. Tá bom. 1996. Não é para fazer conta não, hein? Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu comprei parcelado. Ele custava, eu vou dar números reais, tá? O apartamento custava R$76.000. Eu dei R$24.000 de entrada e parcelei o resto, não em 30, mas em 15 anos. E pagava parcelas. E olha como as coisas mudam, né? Então, assim, a parcela o financiamento do apartamento durou mais do que o casamento. Então, eu me separei com 7 anos. E tive que vender o apartamento, porque a gente, enfim, separou. Vendeu o apartamento que você não tinha... Que não estava pago. Mas isso é comum. Calma, vai ficar pior. Claro, não, vocês não têm noção. Por isso que eu falo, eu aprendi na marra e depois falei, vamos parar de fazer bobagem? Então, o que acontece? Eu peguei o preço médio das parcelas que eu paguei durante 7 anos. Eu já tinha pago naquele apartamento que eu dei 24 mil de entrada e custava 76 mil, eu já tinha pago quase 100 mil reais. Não, só nas 7 parcelas? Nas 7 parcelas. Faltava 8. 24. Faltava 8. Dos 7 anos. Faltava 8. Dos 15, com 7. Agora, a pior parte é, no mesmo prédio, no mesmo apartamento, quanto custava o aluguel? Metade da prestação. O que acontece é que se em 7 anos eu tivesse pago o aluguel e guardado a diferença, no 8º ano eu comprava à vista. Caramba, eu tinha morado e tinha dinheiro para pagar à vista. Que loucura, apartamento. Né? E quer a cereja do bolo? Claro. Quem que queria assumir 8 anos de prestação? Ninguém. Eu vendi a dívida por 15 mil reais. Nossa. Então eu paguei 24
eu paguei quase 100 mil reais de parcela e entreguei a minha dívida para um santo que quis pagar 15 mil e assumir o resto dos 8 anos. Ou seja, você perdeu um monte de dinheiro. Perdeu o apartamento inteiro. Mas eu ainda quero voltar na coisa que eu tô aqui ainda angustiada. Vai. A pessoa que ganha 3 mil reais então, faz o quê? Volta. Não existe mais. Você tem que melhorar muita coisa, né? Não. Vamos, sem falar de política, situação... Porque... Ela vai ter que, se ela ganha 3 mil reais, ela tem que viver com 1.700, mais ou menos, são 55%. Não vive, né? Vive, não, claro que vive. Lógico que vive. Ela tem que... não vai funcionar do mesmo jeito. Ah, mas o aluguel que eu tenho custa 2 mil reais. Desculpa, você não pode morar onde você está morando. Não, se você quiser ter tranquilidade financeira no futuro. A gente está falando muito... Quando a gente fala de educação financeira, o jeito que eu enxergo é assim, o que eu tenho que fazer hoje para ter tranquilidade financeira no futuro? Eu posso gastar os 3 mil reais e um pouquinho mais? Posso. De novo, gente, dinheiro é escolha. Só que a gente vive muitas vezes como se não houvesse amanhã, só que o amanhã chega. Então, voltando nessa preocupação da Lu e engatando o negócio do consórcio. Muita gente compra aqueles consórcios de casa, de carro. Eu nunca comprei um consórcio, eu não consigo fechar a conta de um consórcio na minha cabeça. E eu queria que você me explicasse um pouco. Por exemplo, se a pessoa que ganha 3 mil reais, ela quer comprar um consórcio daquelas coisas de casa, ou que a gente vê muitas vezes... De carro também. Que a gente vê muito nessa cultura brasileira, que às vezes ele não tem onde morar, mas ele tem um carro. E que ele está pagando o consórcio do carro. Como é que funciona essa conta de consórcio? Deixa eu engatar isso com uma outra crença. E, de novo, a gente está entrando na cabeça, tá? Muita gente tem crença de que eu só posso ter as coisas se eu tiver dívida. Se eu não fizer uma dívida, eu não vou conseguir ter uma geladeira. Já ouvi muito isso, que fala assim, sucesso tenha sempre uma conta para pagar. Eu detesto. Pois é. Então, o que a gente faz? Sabe o que a gente faz quando a gente fala de consórcio? E aí eu vou entrar na previdência privada também e tudo mais. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está terceirizando a disciplina. Olha só. Terceirizando a disciplina. O que é uma previdência privada ou um consórcio? É um boletinho que eu tenho que pagar para ter aquilo que eu quero. Porque aí você... O que é o consórcio? O consórcio é um grupo de pessoas que pagam um tanto por mês e cada uma delas vai ser sorteada durante um período para ter aquele dinheiro, e aí o dinheiro pode ser convertido em casa, carro, quer que seja, para ter aquele montante. Então, assim, eu quero fazer um consórcio para ter valor de 100 mil reais. Então, eu pego, a grosso modo, 100 pessoas, cada uma dá R$1.000, todo mês eu vou ter 100 mil reais e sorteia para alguém para pagar. Sorteia. Sorteia ou lance. Não, porque assim, todo mundo vai receber. Todo mundo vai receber? Uma hora. Por quê? Uma hora. Então, porque eu tenho todas as pessoas pagando R$1.000. Pagou? Quando que eu vou receber, né? E outra coisa, sempre que você tem um consórcio, tem alguém que vai fazer o quê? A administração do consórcio, e ele vai o quê? Te cobrar por isso. Lógico. A previdência privada, você vai ter alguém para investir o dinheiro por você e que vai cobrar uma taxa de administração por isso. Por isso que eu estou dizendo, eu vou me obrigar a guardar dinheiro e vou terceirizar a disciplina. Alguém vai ganhar para fazer uma coisa que eu posso fazer. Você vai pagar uma previdência privada, pega o dinheiro e aplica você mesmo. Mas aí você pagar e deixar um lugar que você fala, aquele lugar tá ali. Existe uma coisa psicológica que parece que, né? Sim, você pode administrar, mas é a cabeça. Isso é que nem academia, né? Você paga um ano e fala, vou me forçar. Não, eu vou me forçar a fazer. E acaba não indo e joga o dinheiro fora. Ou seja, você administra todos os seus investimentos. Sim. Você e eu posso ter uma pessoa que me ajude com isso. É isso que eu quero saber. Sim, então assim, você tem lá Mas a linha de raciocínio é tua. Mais do que isso, a linha de raciocínio, a decisão é minha. A pessoa que te ajuda com isso, te ajuda no quê? Me ajuda muitas vezes a falar sobre os ativos em que a gente vai aplicar o dinheiro. Então, assim, olha, você tem isso, essas são as vantagens deste, esses são os riscos desse. O que você quer fazer com o seu dinheiro? Sim. E aí eu vou olhar para mim financeiro. É um consultor porque financeiro. Porque é o cara que fica estudando sobre aqueles ativos, aquelas ações, mas que também recebe, certo? Recebe, mas é um receber diferente. É uma escolha que você faz, tá bom. Mas e outra coisa, ele tem uma expertise do negócio. Também ninguém trabalha de graça, todo dia tem algum ativo novo.
Então, por mais que eu queira, eu não vou ficar todo dia olhando no banco. O que tem de novo? Sim. Qual é o risco? Como é que não é? Então, o que acontece? Ele que fica... Ele não vai... A taxa, evidentemente, que ele vai cobrar é muito menor que uma taxa administrativa, do que uma taxa... Sim, percebe? Sim. Então, assim, eu não terceirizo a disciplina é minha. Então, quanto de dinheiro eu vou guardar para cada uma dessas... Você tem só aquele consultor financeiro para te ajudar a decidir qual é... E para me apresentar também. Qual é o produto melhor dentro daquilo que você quer, da tua liquidez, tudo isso. Do meu objetivo. Do seu objetivo. Lembra que a gente tem objetivos separados? Então, eu quero fazer um MBA, que custa X. Opa, tem aquela linha lá de 10%. Onde é que eu ponho esse dinheiro para que eu acelere esses 10%, o montante para eu conseguir fazer o MBA, o mestrado, o que quer que seja? Exato. Então, a decisão é minha, inclusive com os ativos. Eu falo eu tenho um consultor que aí às vezes eu falo para ele, assim, olha, eu preciso fazer uma reforma, eu preciso de tanto. Aonde a gente vai? Onde a gente vai? É isso aí. Ô, João, a gente está chegando quase no nosso final, nos nossos finalmente aqui, de tantas informações. Rapidamente, eu queria que você desse assim, algumas dicas de ouro para o pessoal que está nos assistindo. E também aproveitando as dicas de ouro, emendando, falar um pouquinho, né, Lu, do programa dele e o que ele tem para nossa audiência. Você tem alguma coisinha legal para nossa audiência? Claro que eu ia trazer uma surpresa para você. Isso, porque a gente sabe que você tem o seu... conta um pouquinho depois das dicas, em que você trabalha e como é que você desenvolve isso e o que você tem para oferecer aqui para gente. Legal, então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer e as pessoas entenderem é que o seu problema de dinheiro não está no bolso. Você precisa se conhecer. Autoconhecimento vai te dar a liberdade necessária e vai fazer com que você mude, de certa forma, aquilo que você pensa e o que você sente sobre dinheiro. Para conseguir pensar e raciocinar, falou, pera lá, será que a ideia e o sonho de ter uma casa própria faz sentido? Se você não tiver a capacidade de se questionar sobre aquilo que você entende ou pensa sobre dinheiro, ou sente, porque dinheiro também causa sensações. Se eu não tiver isso, provavelmente eu vou continuar seguindo e fazendo as coisas como eu sempre fiz. Por quê? Porque as nossas crenças, elas dirigem o nosso comportamento. E são os nossos comportamentos que geram os resultados. Se alguma coisa na sua vida não está legal, olha para os seus comportamentos e por que você faz as coisas que você faz. Então, essa talvez seja a dica de ouro. Gente, começa a se entender um pouquinho mais com relação a dinheiro. Vamos para terapia. Antes de falar do curso, antes de falar do curso, a dica que eu adorei, qual conselho você daria para o João 20 anos atrás em relação às finanças? Eu acho... Ele deu a dica do apartamento, né? Sim, não, mas qual conselho você daria, né? Não entre num financiamento. A primeira coisa que eu acho que é muito difícil pra gente, talvez seja doído, e aí tem a ver com terapia, fala assim, seu pai nem sempre esteve certo o tempo todo. Então, assim, comece a pensar um pouquinho sobre por que você faz as coisas que você faz. Se a gente começa a se questionar, bom, pera lá, eu fiz isso aqui meio que no automático, por que eu fiz isso? Aí tem a ver com a história do autoconhecimento, né? Então, eu falo assim, pera lá, e tem um jeito diferente de fazer? Então, tem muito a ver do raciocínio lógico, sabe? Tem um pouco a ver do pragmatismo de conseguir se questionar, que dói às vezes. E tem a ver com quebrar crenças, né? Exatamente. Exato, é você na olhar linha que eu e trabalho. falar que modelo que eu estou seguindo e se isso faz sentido ou não hoje. É o que você falou, os pais faziam coisas que podem ter dado certo ou errado, mas foi na época deles. Sim. E quebrar crença é a coisa mais difícil que tem, como falou a Maria Ruth, nossa entrevistada anterior, psicóloga. Façam terapia, hein? Daqui a pouco eu deixo meu telefone. E na linha que a gente adota, tem muito a ver com PNL, que é o jeito que eu acredito que é o mais fácil da gente questionar as nossas crenças e colocar uma crença nova no lugar. Então, essa talvez seja uma primeira dica. A segunda dica, esse planejamento e conseguir viver de acordo com essas regrinhas, 55, 5, 10, 10, 10, a gente consegue olhar para o nosso dinheiro hoje e saber que eu estou olhando para mim no futuro. Então, você falou de olhar para o João no passado, mas eu não posso esquecer do João do futuro. Porque quando a gente fica mais velho, a gente perde a capacidade de ganhar dinheiro e os nossos custos aumentam. É verdade. Então, a gente precisa se preparar para isso. Mas eu não sei se eu vou viver tanto tempo. Não importa. Se você chegar lá, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter tranquilidade financeira. Então, eu diria que essas duas dicas... Legal. E, de novo, olha sempre os seus custos. É sempre possível você dar uma ajustada. Então, isso agora, eu acho super importante. Sempre coisa para enxugar. Agora, não, assim, você passa um ano que você tem um plano de celular, para na frente do camarada e fala assim, viu, eu preciso reduzir o custo. Ele vai te oferecer alguma coisa que vai fazer com que você gaste menos. Por quê? Porque isso tudo evolui, a concorrência está aí. Sim. Então,
sabe, trabalhar um pouquinho essa questão de, poxa, será que eu preciso desta operadora? Não tem uma outra que está me oferecendo alguma coisa melhor? Ainda mais hoje que você não precisa mudar um número, está muito fácil. É verdade. Então, olha um pouquinho para as suas despesas. Muito bem. Não para, vamos diminuir aí eu vou cortar o cafezinho. De novo, não é sobre ser restritivo, é sobre fazer melhores escolhas. Nossa, isso, olha, essa agora, não é maravilhosa essa frase? A gente ainda vai finalizar com um presentinho de João, que provavelmente eu participarei. Eu também. João, fala do presente que você preparou para nós, que nós vamos participar, certamente. E para toda a nossa audiência do Blá. Então, vamos lá. A gente criou 2 cursos, um curso para quem está endividado. Então, assim, você está no vermelho, você está com dificuldade de lidar com as suas contas, você está pagando juros, a gente tem um curso. E se você está mais ou menos equilibrado, puxa, às vezes eu gasto um pouquinho mais, às vezes eu gasto um pouquinho menos, o meu dinheiro ele está sendo alocado, eu queria conhecer um pouquinho mais a metodologia, a gente tem um segundo curso que fala sobre, para essas pessoas que estão mais ou menos equilibrados, são 2 cursos. Você que está assistindo a gente, você pode estar num lugar ou no outro lugar. A gente vai deixar aqui para vocês os 2 cursos disponíveis e a gente vai dar 75% de desconto. Eu vou na primeira. Então quem vai... É um curso online, tá, gente? Então tem quantos módulos? Como é que é? Só a duração dele? Exatamente. Então, a gente tem... Cada um desses cursos tem mais ou menos 6 horas de duração. Então, 6 horas para um, 6 horas para o outro. E eles vão estar disponíveis. O que eu vou fazer até para ficar mais fácil aqui? Então, quem quiser ter acesso a esse curso com desconto de 75%, vai me como é que fala? Vai me seguir nas redes sociais, JH Ribeiro Oficial no Instagram, e vai mandar um direct para mim. Então, você vai me seguir nas redes sociais e vai mandar olha, eu assisti você lá no Blá Delas, como é que eu faço para ter o desconto? E eu vou mandar um cupom de desconto de 75% para esses 2 cursos online, e aí a pessoa pode escolher fazer um ou outros 2, aí ela decide. Que maravilha! Olha, eu acho. Gente, a melhor escolha de 2025 fazer esse curso. E aproveita que está no começo do ano. Você já faz a programação do ano inteiro. Eu acho que isso é interessante, até mesmo. Claro, tem gente que já está bem encaminhado, mas eu acho que é interessante até para você conhecer o mecanismo e trazendo outras pessoas para em algum momento você pode usar, mesmo que você esteja bem agora, em algum momento esse conhecimento é sempre muito bom. Eu acho que é excelente. E eu queria só complementar com um negócio super importante. Esses cursos são chatos? Não, gente. Vai ser super divertido, vai ser um grande bate-papo. E a gente vai falar muito pouco de planilha. Não é sobre isso, é sobre mudar a cabeça. Então, nos 2 cursos a gente tem um negócio que aí vocês vão pirar. A gente tem um inventário de crenças. Então, a pessoa vai conseguir entender quais são as crenças que ela tem sobre dinheiro e de que forma eu consigo mudar essas crenças. Então, isso daí vai ajudar pra caramba justamente a gente se entender que é esse caminho do autoconhecimento, que é aquela primeira dica que eu dei para vocês. Eu tenho certeza que ele não é chato, porque a gente poderia ficar aqui horas. Nossa. Mas só repete, então, o pessoal, como é que acessa o curso? Então, vamos lá. Você vai me seguir no Instagram, JH Ribeiro Oficial. Entrando lá, você vai me seguir e depois você vai me mandar um direct falando, eu assisti vocês no Blá Delas, e aí eu vou te mandar automaticamente um cupom de depois 75% a gente põe o de linkzinho. desconto. Vamos colocar importante, tudo. tá? Esse desconto vai estar disponível até o final de abril. Isso é importante falar. Importante. Então, tem tempo. Vai ter ali... Tem um tempo. Vai dar bastante tempo para você tomar essa decisão. É isso aí. E, gente, vai custar menos que um McDonald's, tá? Então, aí, pode ter certeza. Você não vai entrar lá que você vai ver como é que é. Ainda não vai engordar. Não vai engordar. Vai mudar a sua a conta vida, né? bancária. Não tem a menor dúvida. Vai mudar a sua vida. Vai engordar Gente, isso é que é conta o bancária. mais legal, é isso. É a gente, de fato, poder fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é que me faz fazer o que eu faço, vim aqui falar com vocês. Foi uma delícia estar aqui. Foi mesmo. Nossa, eu tenho mais várias perguntas. Eu podia voltar, a gente vai combinar depois que eu fizer o curso. Isso, vamos fazer a gente vem com outra mentalidade. Vou fazer uma apanhada, a gente faz um balance do curso. Isso. Boa. Obrigada, João. Super obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Lu, a gente também. Nath, Thalita, super obrigado pelo convite. E por poder falar um pouquinho sobre isso, que para mim é propósito, é fazer diferença na vida das pessoas. A filosofia do Blá é justamente essa, poder fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Obrigada. Imagina, Obrigada, João. Obrigada. Até. Gente, um beijo, até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.